Prezado Padre Flávio, o cura desta catedral, cumprimento também Padre Marcelo, a pessoa dos outros padres aqui presentes, as irmãs filhas de Jesus e a todos vocês que estão acompanhando esta celebração da Eucaristia pelas redes sociais. Esse espaço que nós somos chamados, nós fomos aí envolvidos do dia para a noite para continuar a grande missão de anunciar cada vez mais a palavra de Deus, a mensagem revelada. Hoje, este momento, esta celebração, é um momento de ação de graças, onde estou celebrando 5 anos de vida episcopal, desde o momento que eu assumi essa grande responsabilidade, esta missão de ser pastor de uma maneira mais plena da Igreja de Jesus Cristo, a pedido do Papa Francisco, lá no dia 15 de abril de 2015, onde foi divulgada esta minha nomeação, primeiramente como bispo auxiliar de Belo Horizonte, e desde o dia 30 de outubro, assumindo o meu ministério aqui nesta igreja particular de Leopoldina, no dia 25 de janeiro, na solenidade, na festa da conversão de São Paulo. E vocês que estão acompanhando, estranharam um pouquinho a respeito da liturgia. Não que nós estamos deixando São Bento de lado, mas por outro lado, esta palavra, este evangelho, a primeira leitura, segundo os Salmos, foram proclamados tanto na minha ordenação sacerdotal, quanto na minha ordenação episcopal, e não foi na ordenação diaconal, por causa da semana que eu ordenei, era a segunda semana, a semana maior do tempo do Advento, e dentro das orientações litúrgicas, naquela celebração não podia mudar as leituras. Mas vamos refletir, aprofundar um pouquinho este evangelho que é tão caro na minha vida como diácono, na minha vida como sacerdote, na minha vida como bispo da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. O autor sagrado coloca 3 pontos importantes para que nós possamos entender esta missão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus teve a grande responsabilidade, a missão de anunciar o reino dos céus, o reino de Deus. Deus como sendo o Senhor da história, Deus sendo o Senhor do universo. E ele usou toda uma metodologia, uma pedagogia, uma logística de colocar Deus como sendo o Senhor da história. Para a dona de casa, o fermento na massa; para o semeador, falou a respeito da semente; para o agricultor, a respeito da planta. E nesta grande preocupação de falar a respeito do reino dos céus, do reino de Deus, Jesus aos poucos ele foi tomando consciência da realidade em que ele estava falando e sendo o reino dos céus, anunciando, mostrando as verdades reveladas. Andando por toda a Palestina, nas 3 grandes províncias, na Judéia, na Samaria e na Galiléia, Jesus foi percebendo. As pessoas tinham seus problemas, as suas dificuldades, muita doença. Quando ele chegava numa cidade, encontrava os doentes. Antes de entrar numa cidade, encontrava com os marginalizados. E Jesus foi tomando consciência da realidade que ele estava vivenciando para mostrar e revelar o plano, o projeto do Pai.
E é nesse sentido, o primeiro momento, que Jesus disse: olha, parece que as pessoas não têm um referencial. São ovelhas sem pastor. Não tem alguém que conduz, não tem alguém que orienta. Estão desarticulados, estão assim desorientados. E Jesus começa a perceber essa situação, porque ele tinha uma missão, ele tinha um projeto, ele tinha um foco, ele tinha uma meta, ele também tinha as suas estratégias. E a segunda coisa do Evangelho, o que Jesus faz? Ovelhas sem pastor. Ele chamou pessoas próximas para que pudesse ajudar. E nós ouvimos aí Jesus chamando, elencando os 12 apóstolos, pessoas que estavam ali de diferentes personalidades, caráter, jeito de ser, de movimentos religiosos da época. Um era zelota, o outro era cobrador de impostos, o outro era pescador, o outro era uma pessoa mais simples, o outro era uma pessoa mais atenta. E Jesus chamou essas pessoas. E a terceira parte do Evangelho, Jesus deu autoridade. Essa autoridade do próprio Cristo, e Jesus disse: olha, vocês vão ter uma missão, uma responsabilidade. A arena de vocês, primeiro, ressuscitar os mortos, curar os doentes, expulsar os demônios, e também essa grande missão, essa responsabilidade de cuidar dos doentes. É esta grande missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós percebemos que isso aconteceu há mais de 2000 anos, quando o autor sagrado teve essa sensibilidade de apresentar esse texto, trazendo daquilo que a comunidade primitiva, daquela tradição oral, para mostrar o plano, o projeto de Deus. E hoje nós temos a igreja. E hoje nós temos uma realidade. E hoje Jesus chama pessoas para exercer uma missão em nome dele, através de um ministério que vem por meio, através do sacramento da ordem, que passa por 3 graus importantes na vida das pessoas. E aí a gente percebe que os ministros ordenados têm essa responsabilidade. E a igreja, ela é muito dentro do magistério ordinário, do magistério extraordinário. Ela faz uma releitura para nós daquilo que nós acabamos de ouvir no Evangelho, para que os ministros ordenados possam exercer. E o sacramento da ordem, que é um momento importante da nossa vida, porque a nossa vida sintetiza nesses 7 momentos, por isso que são 7 sacramentos. E o sacramento da ordem, ele tem 3 graus, que vai clarear para nós, quando nós, bispos, sacerdotes e diáconos, nós vamos exercer esta mesma missão que Jesus conferiu à comunidade apostólica, conhecendo uma realidade para curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, dentro desse plano, dentro desse projeto de Deus. E o primeiro grau do sacramento da ordem é o diaconato, onde o candidato ele recebe a missão de proclamar a palavra, cuidar da liturgia e também de assistência aos mais necessitados, exercer a caridade. Depois, no sacramento da sacerdotal, na ordem do grau do sacerdócio, o sacerdote recebe a missão de anunciar a palavra, cuidar dos sacramentos e ser verdadeiros intercessores. E no sacramento, lá na ordenação episcopal, nós entendemos também, na oração consecratória, a missão do bispo é de ensinar, governar e santificar. E aí coloca 2 coisas importantes, através da mansidão e também da humildade. E aí a gente percebe esse carinho, como que Deus não deixou essa realidade
mesmo sabendo que nós deparamos isso totalmente desamparado. Ele colocou homens para exercer a missão sacerdotal, a missão diaconal e a missão presbiteral. E algo muito importante que perpassa todo o sacramento da ordem nos 3 graus é a palavra, essa palavra que nos santifica, essa palavra que nos questiona e nos liberta. Quando o candidato quer ser sacerdote, o primeiro ministério que ele recebe é o ministério da palavra. Você tem que proclamar a palavra, tem que anunciar a palavra. Na ordenação diaconal, o diácono ele usa a estola apenas transversal ou então a dalmática, onde tem as mãos livres para proclamar, para ter as palavras de Deus na mão, para anunciar a mensagem revelada. E lá no ritual da ordenação diaconal diz, olha, viva, acredita e proclama a palavra de Deus. Depois na ordenação sacerdotal, ele é chamado a proclamar a palavra, anunciar a palavra. E na ordenação episcopal é chamado a ensinar a palavra de Deus. Jesus chamou para purificar os doentes, para curar, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. E Jesus chama quem exerce esses sacramentos, esses graus do sacramento da ordem para proclamar a palavra de Deus, anunciar a mensagem revelada. É o que nós estamos usando muito nesse tempo de pandemia, que é um meio também da gente santificar, de aproximar-se cada vez mais do próprio Deus. No grau do diaconato, o candidato ele recebe a missão da liturgia, cuidar da liturgia, zelar pela liturgia. Depois, na ordenação, recebe a missão de presidir os sacramentos. E na ordenação episcopal, de santificar através dos sacramentos. Essa grande missão, essa responsabilidade dos ministros ordenados. No sacramento, no grau do sacramento do diaconato, o candidato recebe a missão da caridade, exercer a caridade, aonde o bispo, o padre não possa ir, que o diácono possa levar a palavra, levar a liturgia, levar também a assistência aos mais necessitados. No grau do sacramento, falando a respeito do sacerdócio, recebe a missão, o sacerdote é aquele intercessor, aquele que aproxima as pessoas para junto de Deus e traz Deus para junto das pessoas. O próprio Papa João Paulo I, que governou a igreja como um beija-flor, no único momento que ele teve com o sacerdote, ele trabalhou muito a respeito desta dinâmica do sacerdote como intercessor. Ele diz, olha, vocês sacerdotes, falem do povo para Deus, mas também falem de Deus para o povo. Então a vida de oração, por isso que o sacerdócio lá recebe a missão que vai dignificar através da liturgia das horas, rezando junto com a igreja, falando do povo para Deus e de Deus para o povo. E depois, no sacramento ligado ao grau do episcopado, o bispo recebe a missão de governar a igreja, principalmente de ser intercessor e também ter um carinho especial para com os mais necessitados, como nós vemos o exemplo no Papa Francisco, com sua máxima, igreja pobre para os pobres. E aí a gente percebe, pelo esse evangelho, a grande missão de Jesus. Conheceu a realidade, chamou os 12 e deu essa missão. A igreja apresenta para nós, quando nos chama, essa realidade, esta grande arena que é o povo, onde o povo de Deus está, onde o povo procura buscar cada vez mais o próprio Deus. Essa arena de missão que deve ser para todos nós, bispos, sacerdotes e diáconos, dentro desta missão cada vez mais. Então hoje nós somos chamados a entender isso, e isso sempre questiona toda a minha vida como diácono. Tive o privilégio de ficar muito tempo diácono, mas não foi assim
por problemas na época, por causa de idade. Eu fiquei muito tempo como diácono por causa da idade, depois como sacerdote também, e agora como bispo, exercendo esta grande missão, esta grande responsabilidade da gente entender este evangelho e, através desse ministério, dessa missão que recebemos da igreja, seja como bispo, sacerdote, diácono, proclamar cada vez mais a palavra de Deus, a mensagem revelada, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, e mostrarmos que a palavra nos santifica e a palavra nos leva até o próprio Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,